Boa noite a todos e a todas. Agradeço a presença de todos e sob a proteção de Deus declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária, conforme dispõe os artigos 149 e 160 do Regimento Interno. Solicito ao senhor secretário Jair Romão Correia, do MDB, para que efetue a leitura da ata da primeira sessão ordinária realizada em 24 de janeiro de 2022. Ata da primeira sessão ordinária da terceira legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava, ano 2022. Aos 24 dias do mês de janeiro de 2022, com início às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Pescaria Brava, situado nas dependências da sede do Poder Legislativo, na rodovia BR-101, KM 320, bairro KM 37, neste município de Pescaria Brava, reuniram-se os vereadores em caráter ordinário sob a presidência do vereador Jason Castro de Souza e secretariada pela vereadora Thalita Santos Cornélio. O presidente dispensou a execução do hino municipal. Posteriormente foi realizada a leitura da 11ª sessão extraordinária, realizada em 23 de dezembro de 2021. Realizada a leitura, a ata foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada por maioria. Em seguida, foi realizada a chamada dos vereadores para a constatação de quórum para a votação de matéria inclusa na solicitou a secretária que realizasse a leitura das proposições de projetos de leis constantes na ordem do dia. Não havendo proposições, foi realizada a leitura dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei complementar de número 1 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a isenção de pagamento de taxas de inscrição em concurso público e processos eletivos aos doadores de sangue e de medula e adota outras providências. Projeto de lei complementar de número 2 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da lei complementar de número 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro de pessoal e o plano de carreira e vencimentos dos servidores públicos municipal de Pescaria Brava e estabelece outras providências. Projeto de lei complementar de número 3, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da lei complementar de número 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro de pessoal e o plano de carreira e vencimento dos servidores públicos municipal de Pescaria Brava e estabelece outra providência. Projeto de lei complementar de número 4 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da lei ordinária de número 74, de 29 de maio de 2014 e da outras providências. Não havendo mais matérias para discussão e deliberação sob a proteção de Deus, o presidente declarou encerrado os trabalhos da presente sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 31 de janeiro de 2022, às 19 horas. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, esta foi a ata da primeira sessão ordinária desta legislatura, ou seja, a terceira legislatura da Câmara dos Vereadores. Solicito ao senhor secretário Jair Ronaldo Correia, do MDB, para que realize a chamada nominal dos senhores vereadores para verificação de presença. Gilberto Neves de Silva. Presente. Jair Ronaldo Correia, presente. Jair Castro de Souza. Presente. João Batista de Medeiros. Presente. Leandro Francisco. Presente. Miguel da Silva. Presente. Rinaldo Rodrigues. Presente. Rosilene Faísca da Silva. Presente. E Thalita Santos Correia. Presente.
Portanto, senhor presidente, todos os novos colegas vereadores se encontram nessa Casa Legislativa. Então, havendo quórum regimental, coloco em votação a ata da primeira sessão ordinária realizada em 24 de janeiro de 2022 da terceira legislatura. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos. Solicito ao senhor secretário Jair Ronaldo Correia para que realize a leitura das proposições e projetos de leis constantes na ordem do dia. Projeto de lei ordinária de número 1 de 2022, de 27 de janeiro de 2022. Ementa. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar o cancelamento de restos a pagar, processados ou não processados, constantes no anexo único desta lei e da outras providências. Então, dando continuidade, questão de ordem, na hora que chegar no projeto, a gente pode discutir ele. Tá? Legal. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar cancelamento de restos a pagar, processados ou não processados, constantes do anexo único desta lei e das outras providências. Lorival de Oliveira Isidoro, prefeito municipal do município de Pescaria Brava, em exercício, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que o cidadão do município de Pescaria Brava, pelos seus representantes da Câmara Municipal, aprova e ele assina e promulga a presente lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar o cancelamento de restos a pagar, processados ou não processados, constantes do anexo único desta lei. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos para a apreciação dos nossos vereadores o projeto de lei
que tem como escopo autorizar o Poder Executivo Municipal realizar o cancelamento de restos a pagar, processados ou não processados, constantes do anexo único deste projeto. Como a execução orçamentária é anual, quando se chega a 31 de dezembro de determinado exercício, verifica-se que nem todos os contratos foram finalizados, devendo os compromissos de pagamento serem escritos sobre uma rúbrica com um significativo nome de restos a pagar. Artigo 36º da Lei de número 4.320, que se divide entre despesas processadas e não processadas. Assim sendo, ocorrendo o cancelamento das despesas inscritas em restos a pagar, o resultado financeiro é incorporado à receita do exercício em que se operar, conforme estabelece o artigo 38º da Lei de 4.320 de 1964. Desta forma, considerando a relevância da matéria que impacta significativamente na gestão financeira do município, encaminhamos este projeto e solicitamos a aprovação em regime de urgência. Aproveito o ensejo para renovar os protestos de estima e consideração subscrevidos. Gabinete do Prefeito de Pescaria Brava, 27 de janeiro de 2022. Prefeito em exercício, Lorival de Oliveira Isidoro. Senhor Presidente, esse projeto, apenas para leitura. Projeto de Lei Complementar de número 5, de 22 de janeiro, de 25 de janeiro de 2022. Emenda. Altera dispositivos da Lei Complementar de número 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro de pessoal e o plano de carreira e vencimento do servidor público municipal de Pescaria Brava e estabelece outras providências de autoria do Poder Executivo. Mensagem ao Poder Legislativo. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, tenho a honra de submeter à consideração dessa Casa Legislativa, para fins de aprovação, apreciação, o presente projeto de lei complementar, que tem por objetivo alterar a Lei Complementar de número 64, de 9 de março de 2018, que altera dispositivos da Lei Complementar de número 64 de 2018, e dispõe sobre o quadro de pessoal e o plano de carreira e vencimentos dos servidores públicos de Pescaria Brava e estabelece outras providências. E sendo assim, na certeza de contar com o apoio de Vossa Excelência na aprovação da inclusa propositura, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração, subscrevidos. Pescaria Brava, 25 de janeiro de 2022. De autoria do Prefeito em exercício, Lorival de Oliveira Isidoro. Também esse projeto para leitura. Projeto de Lei Complementar de número 1, de 7 de janeiro de 2022. Emenda. Dispõe sobre a isenção de pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos e processos seletivos aos doadores de sangue e medula e adota outras providências de autoria do Poder Executivo para a primeira votação. Na hora da votação, aí eu vou falar no vereador Rinaldo.
Projeto de lei complementar número 2 de 2022, de 7 de janeiro de 2022. Emenda: altera o dispositivo da lei complementar de número 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro de pessoal e o plano de carreira e investimentos dos servidores públicos municipal de Pescaria Brava e estabelece outras providências de autoria do Poder Executivo, também para a primeira votação. Projeto de lei complementar número 4 de 2022, de 19 de janeiro de 2022. Emenda: altera o dispositivo da lei ordinária de número 74, de 29 de maio de 2014, da outra providência, de autoria do Poder Executivo, também para a primeira votação. Projeto de lei complementar de número 3, de 7 de janeiro de 2022. Emenda: altera o dispositivo da lei complementar de número 64, que dispõe sobre o quadro de pessoal e o plano de carreira e investimento do servidor público municipal de Pescaria Brava e estabelece outras providências, de autoria do Poder Executivo, também para a primeira votação. Portanto, senhor presidente, são essas matérias que se encontram em pauta nesta noite, nesta Casa Legislativa. Então, para a primeira votação, projeto de lei complementar de número 1 de 2022, de 7 de janeiro de 2022. Dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas da inscrição em concursos públicos e processos seletivos aos doadores de sangue e medula e adota as providências. Esse projeto é de autoria do Poder Executivo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Em discussão a palavra está com o vereador Rinaldo Rodrigues, do PSDB. Presidente, eu queria saber se há possibilidade da gente, de repente, colocar uma emenda nesse projeto, ou vistas ou emenda, porque nós estamos aqui com esse probleminha de 3 vezes a doação no ano, e eu conversando com muitos doadores, aí a maioria doa 2 vezes. Até às vezes por falta de tempo mesmo, somente quem trabalha no serviço privado, que quiser passar, eu queria pedir vista desse projeto. Então, coloco um pedido de vista. Palavra para o vereador Thalita. Só um adendo para as pessoas que são doadores, eles precisam doar pelo menos 3 vezes para conseguir a carteirinha. Então, eles vão ter que continuar doando 3 até conseguir a carteirinha e depois 2. E sobre o que o vereador falou sobre se afastar do trabalho, a lei diz que é obrigatoriamente que essa pessoa seja afastada, ela ganha, não é um atestado, mas ela ganha uma documentação que justifica a sua falta no ambiente de trabalho. Então, só para que as pessoas fiquem cientes, mas eu acho bem válido a gente, se conseguirmos, reduzir para 2 doações anuais. Então, vou colocar o pedido de vista do vereador Rinaldo Rodrigues, do PSDB. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos. Então, foi aprovado o pedido de vista. Projeto de lei complementar de número 2 de 2022, de 7 de janeiro de 2022, que altera o dispositivo da lei complementar número 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro pessoal e o plano de carreira e vencimento dos servidores públicos municipais de Pescaria Brava e estabelece seus providências. Esse projeto é de autoria do Poder Executivo. Para a primeira votação, os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos. Projeto de lei complementar de número 3 de 2022, de 7 de janeiro de 2022, que altera o dispositivo da lei complementar número 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro pessoal e o plano de carreiras e vencimento dos servidores públicos municipais de Pescaria Brava, e estabelece outras providências da autoria do Poder Executivo. Para a primeira votação, os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos. Para a primeira votação, projeto de lei complementar de número 4 de 2022, de 19 de janeiro de 2022, que altera o dispositivo da lei ordinária número 74, de 29 de maio de 2014, das providências, da autoria do Poder Executivo. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam.
Em discussão e votação, aprovado por todos. Conforme dispõe o nosso regimento interno, concedo o uso da palavra aos senhores vereadores por 3 minutos, conforme o nosso regimento interno, para as suas colocações e explicações na ordem do dia. A palavra está com a vereadora Thalita Santos Cornélio, do PP. Boa noite a todos. Cumprimentando o presidente da Casa, Jácio Castro de Souza, cumprimento os demais colegas, cumprimento também a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Eu só queria deixar aqui os meus sentimentos. Hoje o meu bairro está de luto, a Pontinha da Laranjeiras perdeu um trabalhador. Esse trabalhador ele faleceu no local onde ele buscava o seu sustento, com uma fatalidade. Michael David Miguel, ele nos deixou com 40 anos de idade, deixa uma filhinha de 7 anos e um menino de 12. Então eu gostaria de deixar aqui os meus sentimentos à família, de coração, porque perder alguém tão jovem, e é como eu falei para uma pessoa hoje mais cedo, perder alguém ainda que está buscando o sustento da sua casa é muito triste. E ele perdeu a sua vida trabalhando. E o mais triste é que seu irmão estava junto e seu irmão presenciou tudo e tentou ajudá-lo. Então, a Pontinha da Laranjeira hoje está chorando, está de luto. E eu deixo aqui os meus sentimentos, já falei isso para as pessoas da família, mas eu falo novamente, o que precisarem de mim, eu me coloco à disposição, que tiver no meu alcance. E hoje a Pontinha chora. E aí eu peço que a gente só baixe um pouquinho a nossa fronte ali, fique só um pedacinho, um pouquinho de tempo para que ele faça essa passagem como tem que ser feita e que Deus dê força a esses familiares. Então, respeitando os familiares, uma perda de um jovem, como a Thalita falou, trabalhador, isso é muito triste, não mais pai de família, com certeza humilde, trabalhando. Então que a família esteja aí, força aí, e com certeza ele vai estar em boas mãos aí. A palavra está com o vereador Rinaldo Rodrigues, do PSDB. Boa noite a todos, meus colegas vereadores e vereadoras, a quem nos assiste pelas redes sociais. Boa noite ao João, aqui, sempre presente, aos nossos colaboradores. Também meus votos de pesar aí, mais um jovem que a gente pega para pescariedade, infelizmente, como disse o vereador Thalita, trabalhando, exercendo a função aí de pai de família. Então que a família tenha força e todos nós juntamos a ele nesse momento de tristeza. Primeiro quero agradecer aqui meus companheiros aqui por pedido de vistas desse projeto, para a gente dar uma analisada e de repente a gente consegue melhorar um pouco ali, facilitar um pouco as pessoas que querem na hora de fazer a inscrição. E eu queria também pedir à Secretaria de Obras, algo até que eu e a vereadora Leia já pedimos aqui um tempo atrás, para ver se dava para dar uma limpeza ali na lateral do nosso clube Botafogo, em Santiago, somente lá na lateral da quadra, e de repente também na frente do muro do salão. Eles fazer alguma coisa ali, dar uma melhorada na situação ali, que está meio abandonada, está difícil, a gente sabe que agora quase não está praticando futebol, que é difícil tocar, né? Os diretores aí estão com dificuldade muito grande para manter os clubes, porque não gera dinheiro, não tem arrecadação e tem que pagar as contas. Fica difícil, então se a nossa prefeitura pudesse, através da Secretaria de Obras, fazer esse favor. E às vezes não só ali no Botafogo, mas de repente também nos outros clubes de futebol estão enfrentando a mesma dificuldade. Está muito difícil hoje coordenar, manter um time de futebol. Eu queria pedir para a Secretaria de Obras, se possível, desse uma passadinha no Botafogo, uma olhadinha com carinho ali. A palavra está com a vereadora Rosilene Faísca da Silva, do MDB. Mais conhecida como a Leia. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus caros colegas, vereadores, a todos aqui, funcionários e o povo que está nos assistindo. Vereador Rinaldo, só para terminar a fala ali, eu já conversei com a secretária, tá? Ficaram para limpar o terreno, que como deu chuva, eles estão também trabalhando lá na parte da agricultura. E aquele terreno ali não é do Botafogo, tá? Aquele pedaço que você falou, ele já pertence à prefeitura, tá? Graças a Deus, só falta vir para cá agora para a Câmara ser aprovado.
Então é uma coisa que eu já tinha pedido junto com você, na prova, na outra, mas eu estive lá, falei com a secretária também de obras, para dar uma limpada, ou até o da agricultura, né, que também pode ir ali. E também, Thalita, quero dar o sentimento para toda a família, né, desse jovem, né, que Deus ilumine eles e que dê força, né, porque não é fácil perder alguém da família, certo? Então é só isso que eu queria falar. Não, só eu, voltando um pouquinho, senhor presidente, quero agradecer o pessoal da saúde, do posto de saúde, pelo atendimento que eles estão tendo com o pessoal do Covid. Eu que peguei Covid, né, vocês aqui sabem, faz 15 dias, eu fiquei bem ruim mesmo e fui bem atendida pelos postinhos de saúde, como o 37, Barreiro, Santiago. Eu quero dar parabéns a todos os funcionários, as meninas da agente comunitária que estão sempre na porta, né, perguntando como é que as pessoas estão. Então, quero dar os parabéns, porque eles até me ligaram perguntando como é que eu estava, e hoje é difícil, né? Ele está ligando para a gente, mas quero dar os parabéns a todo o pessoal da saúde, tá bom? É o nosso secretário, né? Nosso amigo Deus é Grande, que ele gosta de ser chamado Deus é Grande. Continue assim, que a nossa Secretaria de Saúde está indo muito bem. Obrigada, senhor presidente. Então, antes de finalizar, queria dar uma boa noite a todos os vereadores aqui que estão nos assistindo no Facebook e na nossa página da Câmara. Queria entrar mais uma vez num assunto que isso incomoda a todos nós, não só moradores, mas quem passa naquela avenida de Sertão de Cima e Estiva. Amanhã estou entrando em contato com o prefeito Davis para ver a real situação de como está a questão da empresa CETEP, para retornar aquela obra ali para a finalização dela, aonde ela precisa ser finalizada, porque cada dia que passa aquela avenida ela é muito movimentada, ainda mais agora que vai começar as aulas. Então a gente vai passar por colégio novo, lá Tomásia, e fica bem na beira da estrada, onde é uma curva, não tem uma placa de sinalização, não tem uma faixa de pedestre, não tem uma lombada. Então, com certeza a gente está colocando a vida das crianças ali em risco e de todos os profissionais que vão trabalhar naquela escola. Então amanhã estou entrando em contato com o prefeito Davidson para ver o que a gente pode fazer para a empresa CETEP aí retornar aos trabalhos. Sobre a questão da iluminação pública lá, ficou muito bonito, acho que falta finalizar só a parte final lá do Sertão de Cima, mas foram colocadas as luminárias de LED, aonde a gente tem que elogiar, foi um belo investimento ali. Então a gente sabe que é um investimento que a gente mesmo que paga, então a gente tem que cobrar, mas a gente quer agradecer o prefeito por ter colocado essas luminárias de LED naquela avenida ali. Era uma questão que não estava no projeto, então foi um investimento bem investido. E não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrar os trabalhos da presente sessão, convocadores para a próxima sessão ordinária para o dia 7 de fevereiro de 2022, em seu horário regimental às 19 horas. Boa noite.